Olá, ouvinte do Vetmart. Estamos aqui em mais uma websérie do episódio Doenças de Verão. Então fica ligado que no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que em todo o Brasil, todo veterinário vai se deparar quase que diariamente. Vamos falar sobre ectoparasitas. E a gente chegou no nosso segundo episódio aqui do videocast. Vete, você já viu o primeiro, onde a gente falava sobre Girofilariose. E foi uma luta para decorarmos, né, esse nome, né? Até agora eu tô um pouco remando, mas vai sair. Olhem lá, tá um videocast incrível. E continuando falando sobre as doenças do verão, eu posso dar uma adendo aqui? Total. Porque, olha, gente, verão, não sei, a gente tá morando em São Paulo, tava esperando, não sei o quê, um sol. Tá um solzinho que aparece de manhã e depois ele vai embora. E aí ele fica cansado. Chuva, mas algo que independente do verão, não tá essas coisas todas, ele tá lá, tá presente. É o quê? Os ectoparasitas. Então, Vete, fica ligado. E não só você que é acadêmico, mas você também já é experiente, porque hoje nós trouxemos uma convidada incrível para estar batendo um papo aqui com a gente. Estamos com a doutora Juliana Ferreira. E como nós podemos lhe chamar? Juliana, Ju, como você prefere ser chamada? Como vocês quiserem. Pode chamar de Ju. Então, Ju já virou amiga e vai ser amiga de vocês depois das informações que ela vai apresentar aqui para vocês. Então, ela é médica veterinária, formada pela Unipial, mestre em saúde e bem-estar animal, especializada em dermatologia veterinária pela USP e também realiza atendimentos especializados na área de dermato. Então, ela vai trazer, vamos estar conversando aqui, abordando o super assunto, que é esse que é tão comum, que é ectoparasitas. E Ju, já íntima. Ju, fala pra gente por que é de fato a doença do verão. Eu sempre vou botar na nossa região, que é uma região muito quente, sempre tem. Mas porque ela é no verão, realmente uma grande incidência nesse momento? Por que isso acontece? Na verdade, a gente está falando de ectoparasitas, então as pulgas, os carrapatos, eles reproduzem, né? Eles fazem as suas mudas mais rapidamente com temperatura mais alta e uma umidade mais adequada. Então, na verdade, a gente tem uma incidência maior desses parasitas na época do verão, mas hoje em dia a gente vê muitos trabalhos, até se a gente for ver fora, quando a gente compara com os Estados Unidos, que é um clima temperado, se você tiver uma casa, por exemplo, que tem calefação interna, se mantém aquecida, você também pode ter a multiplicação dos parasitas. Então, assim, é normal a gente ter um aumento, né, da quantidade dos parasitas, porque assim, a gente está num clima propício, né, então eles conseguem se reproduzir melhor, né, então eles conseguem muitas vezes, que nem por exemplo a pulga, se a gente pegar 18 graus Celsius, ela em 174 dias, ela consegue aí ainda sobreviver. Se a gente pegar 27, 28 graus Celsius, ela consegue viver o dobro. Então, assim, muitas vezes assim então, assim, o clima favorece muito que a gente tenha a reprodução dos ectoparasitas. E lá em Manaus, que é quase 50 graus. Então, lá provavelmente a gente não tem essa atenção maior. Aqui em São Paulo a gente ainda tem, mas a gente vê que o ano inteiro a gente tem incidência de pulga e carrapato. Mas a gente vê que, lógico, nessa época do ano a gente tem um aumento aí, uma chance maior aí dele ser parasitado. Então ela é assim, doença do verão, mas pelo fato de ser propício, né? Umidade com calor é o lugar perfeito para ficar. Então não é necessariamente pelo o clima do verão, mas o que acontece de acordo que vai propiciar elas se reproduzirem em maior quantidade, consequentemente. Tá num país tropical, né? Então, assim, a gente favorece muito. Show. E Ju, doutora Juliana, outra pergunta que é muito comum, e acho que todo veterinário vai se deparar com isso, é a DAP, que é a dermatite alérgica por picada de ectoparasita. Uhum. É algo muito normal na rotina e é algo que até muitas das vezes para o veterinário recém-formado meio que passa desapercebido, né? Então, o que nós poderíamos fazer para conseguir identificar de forma mais assertiva quando isso acontecer? O grande problema da DAP é que, como a gente tem muito produto no mercado, né? Então a gente às vezes leva tempo a pensar nela, porque às vezes imagina que já está utilizando, né? Então, e a gente tende, lógico, a tentar ir nas coisas mais difíceis, mais graves, e às vezes a gente esquece o simples. Básico, né? O básico. Que eu sou uma veterinária ao contrário, eu nunca vou... Não, veterinária, isso é um câncer... Menina, vai pelo
básico. Vamos... Normalmente, o básico, porque ele viu lá na faculdade uma coisa, aí ele pega aquilo e leva como uma maior. E o que você falou faz muito sentido. Então, e assim, e pensando também, a gente está falando de ectoparasitas que criam sistemas de resistência, principalmente aos princípios ativos. Então, porque se a gente for ver no mercado, a gente tem muitos princípios ativos e cada vez a gente está aí criando novas moléculas justamente para a gente tentar aí exterminar melhor esses parasitas. Então, são parasitas também, eu sempre brinco com meus alunos, talvez eles dominassem o mundo aí se a gente não tivesse aí espertinho fazendo os princípios ativos agirem, mas isso favorece o que a gente tenha na rotina. Eu ainda vejo bastante frequente na minha rotina clínica, né? Então eu tenho bastante casos. E uma coisa importante quando a gente, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, a gente pensando em dermato, e uma das doenças que a gente mais atende hoje em dia é a atopia, né, que é a síndrome atópica, que é uma alergia aí que tem aí alergia tanto a substâncias inaladas, percutâneas, e ela, na verdade, é composta aí de vários antígenos. A gente vê muitas vezes que, por exemplo, uma pulga ou um carrapato, o contato, ele também pode dar o gatilho para aqueles animais que não estão 100% aí, que a gente fala aí, o copo cheio de água, esperando uma gota cair. A gotinha para transbordar. Tá bem, mas então tá pode ali. Ser um gatilho também, pode ser um gatilho. Então, super assim, às vezes a gente fala muito de DAP, mas às vezes pode ser que o animal não tenha DAP. Mas aquilo ele tá a sensibilidade dele faz o gatilho agir, né? Então a gente pode desencadear. E lembrar que a DAP é uma hipersensibilidade à pulga, né? A picada e a saliva do inseto, né, que provoca, né? Então, assim, o composto da saliva, a gente tem compostos aromáticos, polipeptidinos, a gente tem aminoácidos dentro da saliva da pulga, e isso que causa o quadro alérgico. Então, assim, não quer dizer que todos os animais que vão ter contato com pulga vão desenvolver a hipersensibilidade tipo 1 e tipo 4, que é a que a gente vê, que é a aguda e a tardia, que a gente vê mais na DAP, né, que são tipos de reações, mas a gente vê realmente podendo estar tanto nesses casos que ela não é o agente principal, ela poder estar como coadjuvante aí, né, nesse filme, né, que a gente brinca, e a gente também tem animais, por exemplo, que podem estar apresentando policiose, muita pulga e não ter a alergia, né, então é importante. E outra coisa que eu acho também, às vezes, passa desapercebido por, principalmente, veterinários recém-formados, ou até veterinários que não lidam tanto com essa rotina, mas é o Dipylidium canino, né? Uhum. Que é uma verme que também é transmitida e acomete tanto cães quanto gatos. Uhum. Essa também, ele tem um desenvolvimento maior durante o verão, pela quantidade de ectoparasitas que tem no ambiente, ou é indiferente? Na verdade, a pulga, ela participa, ela é um hospedeiro intermediário do ciclo do Dipylidium, tá? O Dipylidium, ele é um cestoide, né? Então, ele é um verme que tem proglótides, né? Então, ele tem tipo como se fosse casinhas ali. E esse verme, como que ele age, né? Ele vai ficar no intestino delgado dos cães, né, e gatos. Ele acomete cão e gato. E quando sai aquelas proglótides, elas têm ovos ali. E aqueles ovos, eles se rompem. E a larva da pulga, tá? Ela se alimenta desses ovos. E aí, dentro dessa forma imatura da pulga, ele começa a fazer algumas modificações. E aí, o que acontece? Como que o animal vai se parasitar com esse verme? Através da ingestão da pulga. Então, a pulga, ele vai lá, ele vai coçar o lugar da pulga, ele engole ela, e aí ela acaba migrando lá para o intestino delgado, né? E acaba voltando todo o ciclo. Então, na verdade, quando a gente vê o Dipylidium, a gente sabe que esse animal tem contato com a pulga, porque o Dipylidium, ele é um verme que tem um hospedeiro intermediário à pulga. A gente tem alguns relatos com piolho também, o Trichodetes também pode agir da mesma forma que a pulga, mas o que a gente vê mesmo na rotina é a pulga associada. Isso é bom, e eu digo bom entre aspas, a gente ter esse conhecimento, porque muitas vezes a gente não identifica a pulga no animal. É muito mais difícil, né? É muito pra difícil. Pra mim, assim, eu quase não vejo na nossa região, sabe? Pulga. Mas tem gente que fala, nossa, mas eu vejo. Mas assim, não é uma frequência. Uhum. E de fato, dá uma ilusão de que não tem pulga
Porque, ela, assim, pelo menos pra lá, tá? Aqui eu vejo que é um pouco mais comum. Essa questão da ocorrência da pulga, tá junto ali? É que, na verdade, pra gente ver pulga, o animal tem que estar muito infestado. Aquela história que a gente tem a gente encontra 5 no cão, tem 95 no ambiente, é porque, na verdade, a pulga, ela sobe no animal para se alimentar. Tá? Então ela sobe, ela precisa se alimentar geralmente de 12 em 12 horas e às vezes ela pode passar uma semana, às vezes sem ingerir, tá? Então, muitas vezes, o que acontece nesse processo? A gente não vai identificar a pulga, mas a gente consegue ver o quê? Resquícios dela. Então, a gente consegue ver, por exemplo, fezes de pulga. Uma manobra muito importante que a gente pode usar na clínica é a gente pegar, por exemplo, a gente vai ver uns grãozinhos enegrecidos, Sim. A gente pega um algodãozinho, põe água, molha que ele vai se transformar em quê? Em sangue. O alimento da pulga é sangue. Então, aquilo é fezes de pulga, tá? E o dipilídeo, ele ajuda a gente também, porque a gente consegue ver as proglótides muitas vezes ao redor do ânus. Então, a gente consegue identificar no nosso paciente. Então, é importante também a gente fazer essa verificação, que a gente sabe, às vezes pode ser que o animal não tenha nada que a gente relacione com pulga, mas se a gente acha o verme, a gente tem que tratar realmente. Nossa, e veterinário, você que está aqui acompanhando a gente, que acompanhou o primeiro episódio, acompanhou o segundo episódio, você está tendo verdadeiras aulas de coisas práticas que você vai encontrar no dia a dia. Então é o seguinte, não guarde esse conhecimento só para você, compartilha com um amigo, compartilha com algum outro colega, ou acadêmico, ou médico veterinário. Aí, se você tá no computador, tira o print do computador, tá no celular, tira o print do celular e coloca no stories. Só que só depois, tá? Continua aqui com a gente, que ainda tem muitas informações. Ainda tem muitas informações, mas eu quero passar uma informação muito importante, que no dia 28 nós vamos reunir todos esses profissionais numa mesa redonda, numa masterclass que vai ser ao vivo e você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com eles. Então já anota aí na agenda, dia 28 de janeiro, sábado agora, às 14 horas, hein? Deixa anotado aí no celular para você não perder esse conteúdo, tá bom? Quer mais um recadinho? Agora, na próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre leishmaniose, gente. Só assistam, tá? Só vou deixar aqui, né, um ar de suspense. Assistam esse episódio que tá incrível. Ju, voltando aqui ao DAP. Em relação a isso, é algo que eu falo muito. Aqui, inclusive, estava falando antes daqui, é a comunicação. Em relação ao veterinário explicar que aquela dermatite está relacionado, muitas das vezes, ao carpato, né? Como que a gente estava falando. Como falar para esse tutor sobre isso e ele entender? Porque na mente dele é difícil. Ele, não, mas carpato é uma coisa, dermatite é outra. Qual, assim, uma comunicação para esse veterinário saber trazer a consciência para o cliente, no caso do tutor? É super importante isso que você está falando, que a gente na rotina, a pulga ela tem um estigma relacionado à sujeira. Então, quando a gente aborda esse tipo de proprietário, de tutor, é super importante que a gente aborde de uma forma empática e que a gente mostre realmente que não é questão de sujeira, porque muitas falta vezes de cuidado dele, falta de né? cuidado. Ainda mais porque a gente tem a história da peste negra, que era das pulgas, né? Então, assim, a pulga ela vem sendo aí muito estigmatizada com essa parte com o passado de sujeira. Então, pro cliente, muitas vezes isso é uma afronta. Você fala, olha, é por causa de pulga. E é uma coisa também importante, é que a gente às vezes não tá mostrando a pulga ali, né? E ele fala, meu cão não tem pulga. Ou às vezes ele fala, pegou ali na recepção agora, subiu agora. E pode ter acontecido isso, é óbvio, né? Se a gente falar de pulga, por exemplo, a pulga ela pula, dados curiosos só, ela pula horizontal 40 centímetros e vertical 20 centímetros. Nossa, se fosse proporcional. Então ela tem uma aerodinâmica, Deus. Uma aerodinâmica maravilhosa. Então ela chega onde ela quiser com 2, 3 pulos. Né? Então na recepção é fácil isso acontecer. Não óbvio. Só na recepção, mas na grama também? No parque, na praça, né? Então assim, a gente... esse animal vai estar realmente sempre fadado a encontrar pulgas pelo caminho, né? Então, talvez até por isso também a gente veja uma incidência alta, né? Ocorrência alta da doença e do parasitismo também. E isso, Ju, que você falou, é realmente muito importante a comunicação que nós vamos ter com o tutor. Porque, querendo ou não, você observa tanto pulgas como carrapato, botar ectoparasita de forma geral. É algo muito comum na rotina.
Mas é algo que quando o tutor vê, já teve tutor que ligou pra gente chorando. Andressa, ele tá com carrapato, o que eu faço? Ele vai morrer, já fica desesperado. Eu trato tudo aqui em casa, eu tenho o maior cuidado. Então, a forma que você vai lidar com essa situação é muito importante até para, como você comentou, o cliente não ficar, de certa forma, até constrangido, né? Olha, tem um caso super interessante, há muitos anos atrás, eu já atendi uma emergência que era a pulga, que o proprietário trouxe, ele foi dar banho no animal, e aí na hora que ele foi colocar no banho, as fezes de pulga começaram a dissolver. Nossa. E ele estava muito infestado, era um cão que estava muito infestado. Quando ele trouxe pra gente, ele falou, tá sangrando de toda a pele, né? E realmente era pulga. E acho que a nossa função, muitas vezes, a gente é orientar esse cliente, trazer clareza para ele e passar o que a gente está pensando realmente. Eu acho que a gente precisa ser muito transparente nesse momento, né? E às vezes até informar para ele, falar, ó, não tem nada a ver com sujeira, é normal. Hoje em dia eu conto nos dedos quem não tem, é por isso que a gente tem que usar os produtos, e pode acontecer mesmo usando os produtos, nenhum produto é 100%. Então, a gente sabe que mesmo usando o produto, dependendo aonde esse animal é inserido, o ambiente que ele vive, a gente sabe que a gente vai precisar usar mais de um método, né, preventivo. Então, assim, essa abordagem precisa ser muito empática, né, e realmente transparente para esse cliente, para ele poder, que é o que eu falo muito para os meus alunos, né, o cliente ele precisa estar conectado com você e estar consciente do que você quer fazer para ele poder fazer seu tratamento. Senão ele vai voltar, não fez nada que você pediu, não entendeu. Essa parte... Olha, a gente podia fazer só um videocast só falando sobre comunicação assertiva para o cliente. Porque eu falo cliente, tá? Mas é tutor, pessoal. Tutor, secretário, como vocês entenderem. Porque o que eu mais vejo é veterinário falando assim, não, o meu cliente não fez isso. Quando eu vou perguntar o que deveria ele falar para o cliente, para ele entender, ele não explicou. Como que não vai... Sem comunicação assertiva, fica difícil. E isso que a gente está falando, muitas das vezes o cliente não faz o que você ali pediu, né, ali no seu tratamento, porque você não deixou claro o que de fato ele tem. Às vezes ele ficou até desconfiado, imagina. Isso aí, eu acho que é uma dermatite, uma situação pior. E às vezes você sabendo explicar para o seu cliente, trazendo clareza. Clareza, todo veterinário faz assim. Clareza, olha, você está vendo aqui, eu sou extremamente didática. Tá vendo aqui? É dessa forma. Explica. Isso requer um tempo, Mas, gente, isso não só fideliza e faz com que o seu cliente realmente faça o que tem que ser feito. Inclusive, doutora, a gente sempre comenta, né, com os nossos alunos que existe a comunicação técnica aqui em cima e a comunicação chula aqui embaixo. Bota aqui no meio, bem, teu dedinho. Bem aqui onde está mandando a Andressa é a comunicação assertiva. É a comunicação que você vai conseguir trazer uma comunicação mais técnica, mas você sempre vai conseguir trazer exemplos para simplificar essa comunicação. Porque você não pode nem ter uma linguagem chula com o tutor, nem pode ter uma linguagem tão técnica. Ao ponto de ele falar, e não está entendendo nada. E agora, doutora, passando para a parte mais específica de carrapatos, né? Bora tratar agora desse bichinho que a gente também consegue observar com muito mais clareza. Eu acho que ele dá até mais medo no tutor do que a própria pulga, por ser muito mais visual. Nós observamos que eles têm uma preferência muito maior por cães do que para gatos. Existe alguma espécie que tem alguma preferência específica para outra ou de forma geral sempre é mais cães? Na verdade, o que a gente vê hoje, por causa do comportamento do felino, o felino, como ele se banha muito e ele tem aquelas papilas filiformes, que são aquelas papilas fininhas, isso ajuda muito a ele não manter o carrapato fixo na pele, tá? Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que a gente tem casos de erlíquia, a gente pode ter anaplasma nos felinos. Então, a gente tem doenças que são transmitidas com o vetor de carrapato em felinos. Então, assim, a gente, na verdade, provavelmente, por causa do hábito que eles têm, a gente não observe a frequência das doenças tão grande, porque o carrapato, por exemplo, ele precisa ficar um tempo ali fixado para ele poder passar o protozoário, a babésia, ou passar a rickettsia, a erlíquia. E no caso, por exemplo, do gato, ele não ficaria tanto, porque o gato tem esse hábito diferente. Mas a gente sabe hoje que a gente tem várias doenças que podem cometer os felinos. A gente tem vários trabalhos, saiu um no Journal Feline de 2020, falando só sobre um paper só sobre carrapatos em felinos, bem interessante também, que a gente vê hoje que realmente tem. Outra coisa, só falando um pouquinho que a gente vai mudar da pulga, a pulga também transmite muitas doenças, não só o dipilídeo,
né? Então, ela também transmite micoplasma para os felinos, né? Então, ela transmite Yersinia pestis, que é a peste negra. A gente tem casos nos Estados Unidos, eles ainda acontecem hoje em dia. Então, a gente ainda tem rickétsias. Então, a gente ainda tem algumas doenças que a pulga também participa aí do processo. Nossa, tá? e é bem interessante que tudo isso, né, até muitas doenças que nós estamos abordando aqui com vocês e vamos abordar ao longo dessa websérie, elas estão muito mais focadas em prevenção. E muitas das vezes o veterinário ele está muito mais acostumado a tratar doença do que prevenir doença, né? E mais uma vez voltando para a parte da comunicação que tem que ter com o cliente, com o tutor. E uma parte que a Andressa até abordou, mas a gente foi entrando numa outra pergunta, quais seriam as orientações que nós poderíamos passar para o tutor para diminuir essa incidência de pulgas e carrapatos ali no ambiente dele? Quais são as medidas de prevenção que nós podemos passar para ele? Bom, a gente está falando de pulga e carrapato, a gente está falando de 2 insetos que têm o ciclo, não são iguais, mas eles têm umas particularidades similares. Eles são parasitas que fazem suas mudas no ambiente. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, falando de pulga, que a gente tem o ovo, a larva, a pupa, né? Ela fica no ambiente, da pupa aquela, como se fosse o casulo da borboleta, né? E a pulga, ela tem alguns esquemas fantásticos para a pulga, depois que ela sai da pupa, ela precisa se alimentar, ela tem 12 horas para comer. Então, ela só sai se ela tiver certeza que tem alguma coisa, ela usa vibração, tá? Nossa, gente, tem o gás carbônico para ponta. saber. Então, por isso que, por exemplo, antigamente, hoje a gente não vê tanto, porque não tem tanto piso, mas antigamente em casas de piso de taco, que as pessoas saíam e ficavam muito tempo para alugar, às vezes você entrava na casa, não tinha, de repente começava a pulga, que eram as pupas, que ficavam naquelas frestas, né? Então, assim, e uma coisa importante, são animais que vão fazer mudas em frestas, em lugares escuros, né? Então, muitas vezes a gente precisa orientar nossos proprietários, clientes, tutores, a estarem observando o ambiente, fazendo checagem, né? Então, se tem alguma larva, lógico que o ovo a gente não vai ver de pulga, porque é menor que um grão de areia, mas, por exemplo, a gente pode detectar adultos andando, principalmente carrapato, a gente vê andando em parede. Eu tive um paciente, por exemplo, que era o estrado da cama, hoje em dia não tem tanto mais, esse paciente antigo, hoje em dia a gente usa muito cama box, Sim. que é fechada, mas era a cama aberta, era o estrado, tinha um ninho, né? Nossa. E a pessoa dormindo lá tranquilo, entendeu? Então, assim, a gente precisa, e lógico, limpezas, isso pode ajudar. Por exemplo, aspirador ajuda bastante, porque ele consegue tirar as formas larvais. O aspirador, ele vibra, então ele mimetiza para a pupa, ó, pode sair que tem comidinha. Engana ela. Tanto que tem gente que usa essa manobra, por exemplo, passa o aspirador, depois passa o inseticida ambiental. Nossa, então porque armadilha, literalmente armadilha então, pra pulga. Tá sacaneando. Acho que é melhor a gente falar baixo, porque eles são, como você falou, eles vão dominar o mundo. Agora eu vou ver. Vou mudar a estratégia. Não vai ser mais vibração, não. Então. E quando você falou das pulgas, gente, eu fico olhando assim, tantas mudanças de medicamento e evoluções, eu acho que ela fica olhando assim, vamos deixar eles lançarem, quando eles lançarem, a gente toma resistência. Eu acho que é desse jeito que elas pensam. Porque pensa numa coisa que cada vez mais tá tomando resistência, né? Mas falando sobre, né, a questão que a gente tá falando dos ectoparasitas, quais são, a gente falou doença, mas quais são as doenças e os sinais clínicos? Então, falando de carrapato, né, a gente tem a heliquiose e a babesiose, que são as doenças que a gente tem mais. A gente tem rangélia, borrélia, que também são transmitidas, mas a frequência que a gente tem maior realmente é a babésia e helíquia, que são parasitas intracelulares que acometem as células vermelhas, então as hemácias, plaquetas também, no caso da helíquia, células mononucleares, então linfócitos, monócitos. Então, a gente tem aí, o que vai acontecer? Parasita dentro, vai romper, então a gente vai ter quadro de anemia, quadro de trombocitopenia, que são as baixas de plaquetas, as baixas de hemácias. E aí a gente também falando, por exemplo, de helíquia, a helíquia ela pode provocar um quadro de vasculite, então ela pode tanto dar uveíte, que é uma inflamação da úvea, que é a vascularização do olho, né, como uma glomerulonefrite, e produzir um quadro de insuficiência renal aguda. Eu já tive paciente de heliquiose que fez IRA,
né? Então, assim, graves. A gente pode ter quadro de artrite, por exemplo, vasculite em articulação. Então, a gente, lógico, o básico aí são, a maioria deles vão ter febre, linfadenomegalia, então aumento dos linfonodos, anemia, trombocitopenia, mas aí a gente pode ter aí dentro também recheado algumas outras manifestações. Lá Né? a gente pegava muito com epistaxe, né? Era Muito, principalmente para erlíquia, né? Então, Era por clássico. causa da trombocitopenia, então vai ter sangramento, geralmente é nariz, né? Então... E galera, é o seguinte, se tu viu essa explicação agora e tu não anotou nada, a gente tá aqui, volta aí 2 minutinhos e anota esses sinais que a doutora falou, que vão ser muito importantes na tua rotina. Fique muito atento a isso. E doutora, agora falando especificamente como a gente já entra no assunto, erliquiose e babesiose. Quais seriam os métodos diagnósticos mais assertivos para a gente conseguir chegar a esse diagnóstico? Dentro da rotina, a gente tem alguns métodos diagnósticos. A gente tem desde o esfregaço sanguíneo, que a gente pode fazer através do hemograma, a gente faz o esfregaço, e aí você pode ver uma mórula de erlíquia, né, ou ver a babésia realmente, o protozoário ali. Só que são exames, por exemplo, que dependendo, e essa a gente está falando de doenças que têm fase aguda e fase crônica, né? Então, quando a gente fala de fase aguda, por exemplo, e a gente fala, por exemplo, de testes sorológicos que vão detectar anticorpos, né? A gente tem 2 testes de anticorpos. Tem o qualitativo, que ele vai ver lá só se tem ali o anticorpo para erlíquia, ou a gente tem o quantitativo, que aí ele vai quantificar realmente quantos anticorpos tem, se tem e quantos tem. Quando a gente fala dessas provas sorológicas, se a gente tiver um animal, por exemplo, que está numa fase aguda muito inicial, que não teve tempo ainda de produzir anticorpos, talvez a gente tenha um falso negativo. Então pode acontecer. Eu tenho um ranço. Quase tudo tem falso negativo, infelizmente, seria tão maravilhoso. Ufa, deu falso, deu negativo. Mas será que não é o sinal clínico tudo apontando, né? Caraca, deu positivo. Mas será que não? Mas aí o PCR pode te ajudar. Porque a prova molecular, ela vai detectar o antígeno. Então ela pode... Ela ainda não é 100%, gente. Não existe exame 100%. Mas, né? Mas assim, o PCR... Colocando ela com a clínica, fica muito mais assertivo. O PCR, dificilmente ele dá falso positivo. Ele pode... Mas assim, é mais difícil. O que a gente fala hoje, que é o ouro, padrão ouro, é a gente tentar mesclar essas 2 provas, uma prova sorológica com o PCR. Porque quando você faz as 2 juntas, você tem... Primeiro que você consegue identificar, de repente, qual é a fase que tá. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma prova sorológica, veio negativo, e fiz um PCR e veio positivo para erlíquia. Poxa, esse animal provavelmente está na fase aguda, onde não tem anticorpo nenhum, esse animal não tem imunidade, né? Ou, de repente, eu peguei uma sorologia, tá super alta, e o positivo, ele já tá numa fase aí, né? Então, assim, realmente dá pra a gente cruzando... Faz total sentido. Então, a gente aumenta a chance de a gente ter um exame mais específico, mais sensível, né? Mas, lógico, a gente tem sempre as suas limitações. Por exemplo, a erlíquia na fase crônica, ela pode estar em medula. Então, talvez o PCR melhor seja coletar de medula óssea o material. Então, também vai depender de aonde você vai coletar o material. Veterinário, se você é estudante, fique ligado, tá? Estude mesmo. Estude de verdade, porque a gente, modo de dizer, né? Principalmente o médico que sai da faculdade, tá com sangramento, tá anemia, erliquiose ou babésia, né? Já sai da cabeça ali. Imagina, olha só a complexidade, gente. Não é tão simples assim, mesmo para um diagnóstico de rotina. Pelo menos lá é bem de rotina, tem bastante. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não só aí a questão do pet e também o proprietário. A gente dá um susto desnecessário às vezes, né? E outra coisa importante também, por exemplo, eu peguei um animal que tá com trombocitopenia, baixa de plaquetas. Não quer dizer que ele tem erlíquia, né? Então, às vezes a gente, por exemplo, vem lá o hemograma, a pessoa já começa a fazer doxy, já começa a tratar, tal, mas trombocitopenia tem várias causas. Por exemplo, uma gastroenterite hemorrágica pode causar. Então, assim, não tem nada a ver com a erlíquia. Sim. É que hoje em dia, lógico, a nossa casuística é muito grande. Então, muitas vezes a gente nem tá procurando e acha a bendita ali. Mas a gente precisa ter critério, né? E um negócio importante que a gente tá falando de comunicação é falar isso pro cliente. Porque a gente, às vezes, pede um monte de exame, e aí vem um monte de exame. Não fala o motivo, e né? aí a gente precisa... lógico...
são pessoas mais leigas, a gente não precisa falar o nosso raciocínio, mas precisa mostrar o que a gente está querendo com aquilo, o que a gente está esperando daquele resultado, do que está esperando daquele tratamento. Eu vou entrar com uma medicação antiemética para parar o vômito. Pô, o cara voltou, ele falou, doutora, não parou. Voltou, então a gente precisa fazer outra coisa. Então, assim, isso também faz parte da comunicação assertiva. E, lógico, porque a gente fala, nenhum exame é 100%, né? E a gente tem... claro para o seu cliente, que não fala. Ele pede... E ele não fala por quê. E, gente, eu odeio ser lesada. No médico mesmo. Teve um médico que ele falou assim, você vai fazer isso. Eu médico assim, humano. Humano, tá? Aí eu falei, mas por que eu vou fazer? Ele não sabia me responder. Mas por quê? É isso que acontece. Às vezes você vê outro veterinário fazendo. Eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes, com medo de... ali, né, até por imaturidade na questão da veterinária. Não, eu vou pedir tudo isso porque vai que... Mas eu penso muito no cliente, de verdade. Porque eu também sou. Em outros aspectos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente falou do diagnóstico. Então ela falou, então tem que jogar o... Não, tenha senso. Até mesmo, fale com outro amigo. Olha, eu tô pensando nisso. Gente, veterinário, vocês têm que ser mais... Eu amo. Mais parceiros, né? Trocar experiências. Amiga, tô aqui, eu tô com dúvida. Fala, gente. Aquela amiga confiável. Ou um grupo de amigos. Mas o que a gente quer dizer é... Tome cuidado pra vocês, às vezes, não ter atitudes que pode... Até pra você ser ruim. Ainda mais com o cliente. E outra coisa também, um resultado negativo, ele não deve ser frustrante. Eu tô descartando algumas coisas. Exatamente, né? E a gente tem mania também de querer ser certeiro e só ser o positivo. Poxa, o negativo pelo menos eu tô descartando. E se eu explico pro cliente, tô descartando isso. Nossa, faz muito sentido. Aí o cara já fala, legal, doutora, veio negativo, então descartou aquilo, né? Pra ele não achar que, gastei dinheiro à toa com esse exame. Não é esse o objetivo, né? Olha... Isso é o quê? É uma narrativa diferente. Comunicação. Tá vendo? Comunicação é tudo. Você já deu ali um spoiler sobre tratamento. E a gente, veterinário de forma geral, tratamento de erliquiose é o que você vai dizer, né? Então, eu já tô dizendo já desde antemão. É só isso mesmo? Ou como que você vê na questão do tratamento? Os mais eficientes, clássico, né? O uso, sabe, abusivo de usar. Porque se você trata de... todo mundo é erliquiose, acaba criando aí, né, um problema futuro. Conta pra gente em relação a esse tratamento. Então, hoje em dia a gente ainda usa realmente o convencional, que a gente vê que é, por exemplo, para erlíquia, o tratamento é a doxiciclina, a tetraciclina, né? E para a babésia a gente tem o midocarb, né, o dipropionato de midocarb, que aí são 2 aplicações. Então a gente já tem alguns trabalhos que mostram resistência, né, de alguns princípios ativos. Então a gente tem o diminazene, que usa também para babésia, tem algumas outras medicações que a gente pode utilizar. Mas hoje em dia a gente ainda utiliza o tradicional. O que eu vejo na minha rotina é o erro diagnóstico. Então, tratar e não ser, não pego tanto. Lógico que eu não sou hemato, talvez os hematos aí possam falar melhor sobre isso, mas a minha rotina, o que eu vejo mais realmente é a gente estar tratando de forma errada, né? Tá tratando uma trombocitopenia que não é uma erliquiose, que não é uma babésia, uma anemia que não é uma babésia, e aí tá usando a medicação e lógico não vai melhorar. Né? E assim, já que a Dox o que me preocupa é cada vez mais estar sendo longo. Às vezes porque, tomo resistência e aí... Até para a diagnóstico errado, talvez anteriormente, como você comentou, né, que pode ter acontecido, já vai aumentando dose cada vez mais, né? Então, ainda é os clássicos de sempre, né? E o ciclo são 28 dias, né? Então, assim... Lógico, todos normais, às vezes a gente tem animais pacientes fora da curva também, temos pacientes imunossuprimidos, que às vezes vão demandar um uso maior, de um tempo maior, mas em termos gerais são 28 dias, que é o ciclo do parasita ali. Ótimo, e então conseguimos chegar na parte de diagnóstico, falamos sobre o tratamento e mais uma vez voltando para a prevenção. Qual seria assim um protocolo que os veterinários poderiam passar para o tutor de prevenção, tanto de medicações orais, quanto de coleiras, de forma geral, limpeza de ambiente? Qual seria o protocolo que a senhora indicaria? E é muito legal você fazer essa pergunta, porque assim, muitas vezes a gente foca só na doença, trata só a doença e esquece depois de fazer o preventivo, né?
E lembrar que essas doenças que a gente está falando aqui são doenças que, né, são transmitidas através desses insetos. Então, a gente precisa prevenir que o animal tenha contato. A gente tem alguns produtos no mercado, a gente tem spray, a gente tem o Top Spot, a gente tem comprimidos. E, lógico, cada um deles aí tem seus benefícios, tem os seus custos também, né? O que eu falo sempre, a gente precisa avaliar o cliente. A individualidade do tratamento, ela deve existir, né? Então, assim, a gente precisa ver primeiro o custo. Não adianta eu prescrever uma coisa que vai custar $1.000 e o cara não tem, né, R$10 ali para gastar, né? É óbvio que a gente tem o mínimo que a gente tem que fazer, é óbvio. E eu sempre falo assim, a gente não pode deixar de fazer o correto, né? A gente indica, mas a gente precisa realmente, às vezes, adequar a situação do cliente. Os Top Spots, por exemplo, eles são mais indicados, por exemplo, para os animais que têm dermatite alérgica à picada de pulga. Por quê? Porque são produtos que vão ficar na camada superficial da gordura ali na pele. Então, quando o inseto sobe no animal, ele adquire pelas patas o produto e acaba morrendo. Os comprimidos, por exemplo, eles fazem a picada. Então, o inseto pica e aí adquire o produto através do sangue, né? Só que aí, por exemplo, se eu tô falando do animal alérgico, se ele tomou a picada, já desencadeou o processo. Então, se a gente está falando de DAP, essas medicações não são tão indicadas, mas eu posso usar, e essas que são as moléculas novas, são excelentes inibidores também de reprodução, elas causam infertilidades nas pulgas machos. Então, a gente tem algumas coisas que também favorecem e ajudam o controle ambiental. Então, a gente pode usar, por exemplo, nos contactantes. Uma coisa importante também, não adianta só usar no que tem alergia e não usar nos outros. Ou, por exemplo, se é um gato que sai para passear na rua, ele tem contato, então ele precisa utilizar. A coleira, por exemplo, a vantagem dela é que ela dura 8 meses. Né? Então, para aquele proprietário que a gente sabe, que é aquele proprietário que vai esquecer, né? Ou, por exemplo, um animal de sítio que vai ficar lá correndo a vida inteira. É muito mais melhor, né? Agora, um animal que está dentro de casa, que a proprietária está o tempo todo lá olhando, será que eu posso usar um Top Spot a cada 30 dias? Será que eu posso usar um comprimido? Aí vai variar. O que é importante a gente sempre ter ideia, quando a gente fala de preventivo, a gente tem 3 pilares: segurança. Então, a gente não pode fazer dose tóxica, às vezes usar mais de um, né? A gente não sabe, às vezes, a relação entre um princípio ativo com o outro, a gente pode causar toxicidade. A gente tem que pensar aí na vida do animal, como que é esse animal, por exemplo, é um sítio, será que é melhor então fazer ambiente ele ter inserido, o ambiente, né? Ele está num ambiente que ele precisa estar muito mais estimulado, será que não é melhor eu fazer uma medicação que todo mês ele tome, que eu tenho chance de manter o princípio ativo sempre fazendo um aumento ali da concentração, do que uma medicação que fica 3 meses, que eu não sei, não tenho como garantir que o tempo inteiro. Lógico que a gente sabe que os estudos mostram, mas será que não seria melhor? Então, a gente precisa avaliar isso. E, assim, eu falo assim, não existe medicação ruim. Na verdade, existe para cada cliente e para cada animal. Outra coisa, falando de filhote, por exemplo, a maioria das medicações elas têm que ser usadas a partir de 6 semanas de vida. O único que a gente pode usar em filhotes mesmo é o fipronil spray, né, que a gente pode utilizar em animais a partir de 2 dias de vida, de idade. Então, assim, o resto é depois de 6 semanas. Falando em gato, é mais ainda, depois de 8. Tem produto 10. Então, a gente também precisa pensar na idade do animal para também não causar toxicidade. Então, o que eu falo sempre para os meus clientes é manter realmente preventivo. Principalmente hoje, nós somos pessoas brasileiras, principalmente. A gente leva os nossos animais para todos os lugares. Somos interativos com as pessoas. A gente tem relações sociais, né? Então, a gente gosta de conversar, leva para parque e tudo. Tem um animal que está suscetível o tempo inteiro a ter. Agora, por exemplo, será que um animal que é de uma idosa, que fica dentro de casa, eu preciso fazer todo mês? Eu preciso fazer aquele produto? Talvez não. Então, por isso que, assim, não existe um produto milagroso, porque não existe nenhum de 100%, mas existe realmente uma avaliação da família, o que se encaixa financeiramente e ao manejo que aquela família tem, a rotina. Muito bem colocado, você colocou, achei bem curioso, de não existe um protocolo específico, vai existir um protocolo para a rotina familiar, junto com as pessoas na interação com o pet e para o ambiente onde o pet está inserido, né? Então o veterinário ter esse jogo de cintura para entender o contexto geral onde aquele pet está inserido vai funcionar muito para ele chegar no protocolo preventivo legal. E de verdade, gente, eu adoro dar alfinetada em veterinário, adoro. Porque é pra gente, né, pensar.
O veterinário tem muito assim, o colega ali tá colocando aquele remédio ali, ele nem sabe, assim, qual a condição da pessoa, aí eu vou colocar também. Porque é mais caro ali, eu acho que o cara é bom. Sabe, existe tudo uma percepção, ele não para pra analisar. Não, peraí, eu vou passar isso aqui, dependendo do cliente, ele não vai comprar, ele deixa de prevenir por causa que ele foi pelo que todo mundo acha, e fala, poxa, o cliente, cara, às vezes a gente não olha. Comunicação é tudo, veterinário, presta atenção. E quando você indicar, vocês viram que a Ju disse, ela disse que pode picar, picando, só me corrige se eu tô errada. Ele pode sim ter a doença, correto? Se ele já picou. Aí você explicando, olha, isso aqui não quer dizer que ele nunca vai ter. A diminuição é muito grande, mas deixe claro, porque sabe o que acontece? Quantas vezes, a maioria das vezes que eu pego um cliente e ele vem falar de outro veterinário, ele fala, não é normalmente do problema em si, é a comunicação. Mas ele disse pra mim, ele falou que se eu usasse a medicação não ia ter isso. E eu acredito muitas das vezes que rola isso, o veterinário às vezes, não, isso aí não vai dar carrapato. Por que você tá falando isso? Sabe? Mas ele acha que, não, se eu falar assim eu vou me proteger mais. Só que acaba que a probabilidade pode acontecer e aí acaba tendo esse erro de comunicação. Mas isso só foi uma dentro aqui. Em relação a ambiente. Ele falou, né? Ele fez a pergunta em relação ao pet. E quais as medicações, as recomendações preventivas para o ambiente? Porque lembrando, a maioria, assim, em massa, tá no ambiente. Então, a gente tem inseticidas para o ambiente, a gente também tem a possibilidade de fazer detetização com empresa especializada. O ideal, por exemplo, é que a gente faça, por exemplo, se a gente tiver um ambiente infestado, que a gente faça mais de um processo. Porque a gente sabe que elas podem estar com pulpa, então a gente não adianta você só fazer uma vez e acabou. Outra coisa que ajuda bastante é o aspirador, é fazer a limpeza. Às vezes, por exemplo, eu tive proprietário que mudou o piso da casa, tirou o taco. Nossa. E depois eu já tive, porque assim, era um animal que tinha muito. E outras coisas também, às vezes, por exemplo, o animal, eu atendo às vezes paciente que tem contato com o do vizinho não faz. Aí o proprietário agora compra para ele e pro do vizinho. Então entra com a corno. Nossa, então, isso assim, em condomínio é tão comum. Então, acontece. E aí, ambiental, a gente tem isso para fazer. Tem os inseticidas, manter limpeza, às vezes evitar, por exemplo, casinha de madeira, porque a gente sabe que vai ter as frestas ali. Aquelas caminhas que o pessoal usa muito, né? Aquelas caminhas elevadas, né? Às vezes de madeira, né? Compra de metal, a gente tem algumas no mercado aí. O plástico, coisas que permitam... A madeira, por exemplo, é muito porosa, ela não permite limpeza, né? Lavar com água. Então, assim, a gente pode tentar usar essas manobras aí para ajudar no ambiente. Lembrando que a gente precisa tratar o ambiente também, mas não pode esquecer do animal. Os dois, né? Nós que trabalhamos em domicílio, a gente... Quando chega na casa da pessoa, eu vejo aquelas paredes que elas estão só com, tipo... Com reboco? Reboco. Aquele lugar parece que assim, é a festa. Espelhinho de tomada no interruptor? Você tira ali e está cheio ali. Aí a pessoa não vê nada. Mas eu não já vai ver cheguei mesmo. algumas vezes, eu falei, vem cá. Porque ali é mais... É bem perceptível. Tá vendo essa bolinha aqui? Aí, não acredito. Então Então, tá vendo que é interessante a gente mostrar, porque às vezes ele acha que não tem nada. E tem. Então, o ambiente é importantíssimo. Inclusive, isso que você falou já aconteceu na nossa casa. Lá nós temos 7 cães lá em Manaus, era 2 dog alemão, 2 huskies, 2 vira-lata, um dash, uma shih tzu. Né? Então, aquele horror de cão. Aí tá todo mundo ali bonitinho, tarará, tarará, uma casa enorme, do lado de uma reserva ambiental, ou seja, mata, umidade, calor, nunca tínhamos tido nenhum problema sem fazer uma prevenção, e do nada todos os nossos pets infestados, e assim, na casa também a gente teve que detetizar 2 vezes, né? Fazer todo o protocolo em todos, depois a gente ficou mais uns 3 meses fazendo mensalmente detetização para encerrar o ciclo. Então isso principalmente para quem mora em ambiente muito grande, ambiente que tem mata, ambiente que tem muitos locais propícios. E onde que era o ninho deles? Era na casa do nosso cachorro que até faleceu, o Zé. Porque fizeram uma casinha de madeira para ele e ali era o foco. Levantou ali o telhado, achamos o foco. Então é muito importante essa observação ambiental que para a gente que atende em domicílio é um pouco mais simples, mas você que vai estar numa clínica, a anamnese vai ser muito importante. Essas perguntas vão ser muito importantes
para ajudar ali o seu tutor na parte da prevenção ali ambiental. E doutora, agora voltando um pouco para a parte de inovação, no momento que nós estamos agora, tem alguma inovação recente nessa parte de parasitas para prevenção ou medicação? Como é que está atualmente? Bom, o que a gente tem hoje em dia são as moléculas Lanners, né, que elas também inibem a reprodução das pulgas, principalmente. Então, são moléculas aí mais novas, né, tem uma modalidade diferente. Mas basicamente o que a gente tem aí, lógico, vão surgir novidades aí, porque a gente é um campo muito estudado e eu falo, as pulgas são danadinhas, elas vão descobrindo, vão encontrando caminhos. Mas eu acho que assim, uma coisa importante também da gente lembrar e às vezes acho que também falando da pulga do carrapato, eu acho que a doença do carrapato ela é mais disseminada na mente dos leigos. Então o pessoal já sabe, já teve a doença do carrapato, mas entender também que a pulga também pode, não é só estética, não é só uma dermatite, né? Então ela pode também dar doenças, então a gente precisa... são questões sanitárias, né? Então, não pode ser negligenciado, né? Na passagem de comunicação para o tutor. Isso, no tutor. Então, assim, eu acho que, assim, independente de ter uma coisa excelente no mercado, não adianta nada se a gente não fizer uma educação e orientação, que é o que eu sempre falo para meus alunos. Aquela primeira consulta que a gente pega o filhotinho, é nessa que a gente tem que sentar e explicar tudo. Né? E normalmente é que a gente não dá atenção. Ele fala até legal, olha que bom, é só uma vacina. Tchau, beijo. Não, é essa que a gente tem que sentar e conversar. E vocês fazem domicílio é mais fácil, né? Você vai lá ver a casinha e falar aqui, ó, tá aqui o problema. Mas lembrar de perguntar, fazer uma anamnese realmente esclarecedora. Faz muita diferença, né? Conversar e ouvir também, às vezes, o que o proprietário espera daquele atendimento. Né? Pra gente poder ver se a gente vai corresponder mesmo com as expectativas dele. E né? uma Porque coisa vezes... também, eu acho que acontece, doutora, às vezes o veterinário não deixar o tutor falar. Ele faz uma pergunta, o tutor tá ali discorrendo sobre o ambiente. Ah, beleza, então tem caseira de madeira. E pronto, morre ali, aí não descobriu que além de casa de madeira, tem local que tem terra, é perto de uma mata, como o carro da nossa casa. Né? Então, deixar o cliente falar também é muito importante durante a anamnese, né? E perguntar também, que às vezes a pessoa não sabe que aquilo é um dado importante, né? Então, às vezes é um cara, por exemplo, o proprietário que vai e leva no hotelzinho toda semana, né? Então, assim, que tem contato com todos os animais. Então, a gente também até precisa orientar para ele avisar o hotelzinho. Sim. Que tá tendo esse problema, pode ter sido o animal dele que levou, pode ser que ele trouxe de lá, independente de quem foi o culpado, agora a gente tem que tratar a causa. Então, eu acho que, assim, é muito importante. A gente está falando de doenças que são preventivas. A Ehrlichia, a Babese, por exemplo, os anticorpos, a gente não tem duração de tanto tempo. Então, assim, são doenças que podem ocorrer de novo, ser recorrentes no paciente. Se ele tiver contato, ser parasitado de novo pelos carrapatos, por exemplo, ele pode voltar a desenvolver. Então, são doenças que são importantes a gente orientar e tentar fazer a prevenção aí mais segura possível, né? E lembrando sempre que tem que olhar a família. Né? A família importante. É importante a gente entender o ambiente como um todo, entender, né? Galera, você que está aqui recebendo essa verdadeira aula, eu não acredito que esse conteúdo não merece ser compartilhado com um colega seu. Compartilha esse conteúdo, bate o print aqui, né, bem? Já. Para postar. O oficial agora? Oficial, acho que até pode fazer oficial, vamos né? Fazer oficial, porque já tá aqui já terminando esse bate-papo. Gente, não é uma aula, é um bate-papo. E o que acontece, eu acredito que é uma percepção minha. Às vezes a gente, o veterinário, ele aqui, ó, veste, olha quanta coisa aqui. Opa, caramba, até lembrei, mas a gente tá repescando. Então, passe para aquele amigo. Ó, principalmente tá saindo da faculdade, ó, dá uma olhadinha, hein? Porque é bastante comum ter no seu dia a dia. E vamos primeiro olhar aqui pra câmera. Todo mundo vai dar um sorriso bem bonito. Bem lindo pra cá. Você vai marcar lá Vetmart, vai marcar Casal Vet, vai marcar seu Instagram, doutora? Gilferreiro.vet. Ju Ferreira. Adoro Instagram quando é simples de escrever. Então, Gilferreira.vet. Vai lá, bate o print. Pronto, galera. Só avisos importantes antes de finalizarmos, né, meu bem? 5 Sexta-feira. Não. Próxima sexta-feira. Será que é esse mesmo? Vete, hoje você viu esse episódio. Vai ter o próximo que tá incrível. Não deixem de assistir. E o melhor de tudo vai ser no dia 28, que vai estar todo mundo ao vivo aqui.
aqui pra gente debater sobre essas doenças. Então, Vete, estejam aqui com a gente. Doutora Juliana, muito, muito, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela comunicação super assertiva, super didática, que eu acredito que a sua experiência como professora ajudou muito a quem está ali do outro lado e não trouxe aquela coisa da sala de aula, mas realmente, como a Andressa falou, um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso aqui pra gente. Eu que agradeço o convite, agradeço o Vet Smart, o Casal Vet, obrigada aí pelo convite e espero aí a gente poder se encontrar e poder as pessoas poderem se instruir cada vez mais. Eu acho que hoje em dia a educação está tão fácil na rede social, então a gente precisa utilizar ela da melhor forma possível. Tá bem mais fácil do que antes, né? E Sim. se você percebeu, esse episódio aqui ele foi além dos ectoparasitas. A gente falou muito sobre comunicação. Algo que saia daqui pensando, cara, será que eu estou me comunicando bem para o meu cliente? Então também teve essa aula bônus para você. Exatamente, essa dica bônus. Então, Vete, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter acompanhado esse segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio que nós falamos sobre girofilariose, volta lá e assista. Sexta-feira que vem temos compromisso aqui também e dia 28 de janeiro, Masterclass ao vivo com todos os profissionais para você perguntar diretamente para eles. Até mais!